Olá! Gostaria de lembrar a você que estamos fazendo uma série especial de vídeos nesta semana, porque essa é uma semana muito especial pra gente. Se você viu o vídeo de ontem, você já sabe por quê. Muito obrigado pela sua presença e vamos ao nosso assunto. Você sabe como chama aquele tempo entre o impulso e a resposta? Hã? Você sabe como chama o tempo entre o impulso e a resposta? Aí você fala assim, do que você está falando? Quando alguém pega um alfinete e te cutuca, que você quer dar um tapão na pessoa. Quando a pessoa te cutuca com um alfinete, esse é o impulso. Quando você dá o tapão na pessoa, essa é a resposta. Só que a gente está esquecendo de uma coisa. Você não é apenas um animal que não tem opção. Você pode dar o tapão ou não na pessoa. Por isso eu quero te dizer que uma das definições de livre-arbítrio é o tempo entre o impulso e a resposta. Acontece alguma coisa na sua vida. O tempo entre você reagir ao que aconteceu ou proativamente decidir o que você vai fazer é o livre-arbítrio. Claro, a Kabbalah oferece várias definições de várias maneiras da gente conceituar o livre-arbítrio. Mas olha essa que interessante. Uma pessoa te ofende, você pode reagir como talvez um cachorro ou um boi reagiria, com todo respeito, mas que é simplesmente a pessoa te ofende, se ofende de volta. Muitos de nós fazemos isso, né? Não é a coisa mais construtiva. A pessoa pode te ofender e você, num breve instante fala assim, eu quero mesmo sair na mão com essa pessoa? Ou eu quero mesmo agora começar uma discussão? Ou será que tem alguma coisa mais construtiva que eu posso fazer do tipo, ok. Você começa uma discussão com alguém e aí você tem condições intelectuais ou argumentos, ou até você está com a razão, mas aquela discussão começa a esquentar com uma amiga tua, com um amigo seu. Você pode simplesmente sentir aquele gosto da vitória, eu ganhei a discussão, eu estou com a razão, mas você quer ter razão ou você quer ter amigos? Porque nem sempre dá para ter as duas coisas. Às vezes simplesmente vale mais a pena você se valer do seu livre-arbítrio e resistir àquela vontadezinha do triunfo, mas que é uma glória meio boba, né? Que vai durar o quê? 5 minutos, 15 minutos? E fala, ei, quer saber uma coisa? Nem interessa tanto quem tem razão. Eu entendi teu argumento, vou refletir. Eu espero que você tenha ouvido o meu, se você puder refletir. E você sai da polaridade. Em vez de você brigar pelo ursinho, você fala, eu abro mão do ursinho neste momento. Não estou dizendo que você sempre precisa abrir mão do ursinho. E aí você pode falar, o que você está falando do ursinho? Ué, eu estou citando a Lucilena Galvão. Ela fala tão bonito sobre isso, né? Se você é um adulto e você chega numa sala, tem duas crianças brigando por um ursinho, a única chance que você tem de fazer a paz é se você se colocar acima da polaridade e falar, gente, calma, não vamos brigar por causa disso, não vamos perder a amizade por causa disso. Vamos resolver isso. Você se colocou acima da polaridade e aí você consegue usar do seu livre-arbítrio. Se você chegar naquela sala, impulso, que ursinho bonito, eu também quero, aí você vai ter 3 crianças brigando pelo ursinho. Então repara que uma das maneiras da gente poder usar o nosso livre-arbítrio é a gente se colocar acima da polaridade. Ai, que delícia de bolo de chocolate com cobertura de marshmallow. Aí você teve o impulso de ver o bolo de chocolate com cobertura de marshmallow. Só que você se coloca acima da polaridade e fala assim, bom, primeiro eu quero emagrecer. Segundo, se eu comer isso agora, já são 3 da manhã, não vou dormir direito. Vou deixar pro café da manhã. Ou vou deixar pro final de semana. Sei lá qual que é a solução. Mas se você puder usar seu livre-arbítrio, pode ser interessante. Lembrando, reagir é uma coisa que está ligada a instinto, que é uma coisa que animal tem. Proatividade é uma coisa que está ligada à consciência. E isso é privilégio do ser humano. Por isso que eu gosto tanto daquela frase. Um cavalo que se sabe cavalo já não é um cavalo. Uma cobra que se sabe cobra
Cobra não é. Um macaco que se sabe macaco também já não é um macaco. Agora, um ser humano que não se sabe ser humano, esse sim é um cavalo, é uma cobra, é um macaco. Bom, acho que você já entendeu essa visão de livre-arbítrio, que nem eu falei, dá pra gente falar de tantas visões cabalísticas sobre livre-arbítrio, que não daria tempo nesse nosso breve vídeo. Eu queria falar agora um pouquinho sobre o uso do livre-arbítrio, e eu vou ser bem breve nisso, porque a gente tem um assunto até mais desafiador para falar daqui a pouquinho. Mas sobre o uso do nosso livre-arbítrio, alguns rabinos falam de uma maneira tão interessante, porque eles falam assim, bom, Deus sabe tudo? Bom, para Kabbalah Deus sabe tudo. Bom, então se Deus sabe tudo, não existe livre-arbítrio, não é? Porque Deus já sabe o que você vai fazer. E eles falam, não, uma coisa não impede a outra. Seria alguma coisa como Deus já sabe o que você vai optar. Mas isso não tira o livre-arbítrio? Para Kabbalah, não. Não. Deus não te obriga a fazer isso. Ele simplesmente te conhece tão bem que ele sabe o que você vai fazer. Aí você pode falar, mais ou menos que nem eu, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, nossa, não sei se estou entendendo, tá meio confuso. E aí vem a metáfora que o rabino me falou outra vez, que eu achei muito bonita. Ele falou, você necessariamente vai sair do térreo e chegar na cobertura do prédio. É isso que você veio fazer? Para isso que você veio para esse ciclo, e para outro ciclo, e para outro ciclo, que é como a Kabbalah chama a encarnação. A Kabbalah chama de Gilgul. Então você vai fazer isso, esse é o caminho de aprendizado da sua alma. Agora, por qual escada você vai percorrer e de qual maneira, isso é teu livre-arbítrio. Achei muito interessante. Agora, o tema que eu acho mais desafiador, que eu gostaria de abordar ainda com vocês nesse vídeo, é o seguinte. Uma questão básica da espiritualidade é qual a função do mal? Por que existe o mal? Não é? Para que existe o mal? E a resposta está muito ligada ao livre-arbítrio. Sem o mal não existe o livre-arbítrio. Como é que a gente faz? Se a gente quer optar pelo bem, a gente precisa poder optar pelo mal. Porque se a gente só pode optar pelo bem, a gente não está optando pelo bem. Sabe quem só podia optar pelo bem? Adão e Eva. Eles viviam no paraíso. Gostaram do nosso paraíso aqui? Então, eles não tinham o grau de liberdade que a gente tem. Eles não tinham o tal do livre-arbítrio. Eles não tinham a consciência. Por quê? Porque eles não tinham comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles só conheciam o bem. Era a inocência. E era a perfeita união com o todo. Eles não se percebiam separados. Qual que é a raiz do nosso medo? A ilusão da separação. A gente se sente separado, a gente tem medo da falta. Aí surge o egoísmo. Então olha que coisa curiosa. Adão e Eva, quando eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles começam a dizer, disso eu gosto, disso eu não gosto, disso eu gosto. Surge o conceito, junto com o conceito surge o preconceito. E aí, eles acabam se autoexilando através da consciência, eles acabam se autoexilando do paraíso. Por quê? Porque eles passam a ter a ilusão da separação. Eles passam a se sentir separados, começam a acreditar que eles estão separados, começam a ter medo da falta, e como eles também comem do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal, eles começam a se acusar, né? Deus pergunta, Adão, o que está acontecendo? Tal. Eu falo, não, eu comi, mas é que foi a Eva que me... Como assim? Ele está acusando ela? E a Eva fala, não, mas foi a serpente. Então, alguns cabalistas falam, não existia mal antes de existir a consciência, que está diretamente ligada ao livre-arbítrio. Como eles argumentam isso? Eles falam, animais, eles não fazem mal. Eles comem, eles usam violência para sobreviver, mas eles não fazem mal, né, da maneira que ser humano faz. Eu não vou ficar citando aqui a quantidade de maneiras que o humano já fez mal para o humano e para o mundo, diferente da dos animais, mas me parece uma coisa fácil da gente entender. E aí vem a coisa que que eu acho mais difícil, que é o seguinte.
se é para ter livre-arbítrio, ele precisa ser radical. Não dá para ter livre-arbítrio e ele ser parcial, dizendo assim, olha, você pode fazer mal, mas não pode fazer muito. Você pode machucar, mas você não pode matar. E é curioso que é justamente ao estudar o livre-arbítrio que a gente começa a entender também a função do mal. Como é que a gente entende o que é quente? Através do que é frio. Aliás, não falam que o frio é ausência de calor? O mal é ausência de amor, ou ausência de bem. É o que a Kabbalah chama de Deus oculto. Deus está presente no bem e está oculto no mal. Que é a maneira da gente aprender, por mais doloroso que seja o processo, da gente aprender a discernir o bem do mal e aí sim poder voltar para o paraíso, porque a gente vai aprender a optar pelo bem. Ele não vai ser a única opção, a gente vai ter a opção de fazer mal, mas a gente vai aprender a optar pelo bem. Então, tantas coisas que tenho vontade de falar mais sobre o livre-arbítrio, porque é um dos grandes temas, não só da Kabbalah, mas das tradições espirituais. Na Kabbalah está muito claro que existe sim livre-arbítrio, segundo a Kabbalah, e é através do livre-arbítrio que a gente refina a nossa consciência. Eu queria lembrar um dos trechos iniciais e finais da Torá para a gente concluir esse vídeo. Um dos trechos iniciais é a segunda geração. Abel estava oferecendo um sacrifício para Deus e vem Caim e mata Abel. Isso mostra que o livre-arbítrio precisa ser radical. Por mais injusto que possa parecer para a gente a existência do mal. Como a gente vai aprender a criar um mundo, como a gente vai se aproximar de uma era messiânica em que Abel, apesar de bom, permaneça vivo. Esse é o desafio da evolução da consciência e a gente só supera esse desafio se a ameaça for real. E eu falei que ia falar também de um trecho final da Torá que fala pra gente sobre livre-arbítrio. Esse é muito claro. Deus fala pra gente, eu coloquei diante de vocês a vida e a morte. Escolha a vida. Escolha a vida. A gente tem o tempo inteiro a opção de escolher a vida. A gente tem arbítrio e ele é livre. E como a gente aprende a optar? Sem dúvida, pela experiência, também pela tradição. E falando em tradição, que é uma das traduções da palavra Kabbalah, além de receber tradição, a tradição da Kabbalah nos oferece um apoio incrível para o nosso exercício do nosso livre-arbítrio. E esse apoio, ele é a árvore da vida. Não tinham duas árvores no Éden? Então, tinham duas árvores no Jardim do Éden. E uma delas a gente já falou, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A outra delas era a árvore da vida. E a gente conhecendo a árvore da vida, a gente pode conhecer o caminho cabalístico para a vida. O caminho cabalístico para que a gente escolha o bem. Certa vez uma mulher perguntou para um amigo, no final das contas o que interessa é o que a gente leva no coração, né? E meu amigo respondeu, não. No final das contas o que interessa é o que a gente faz com o que a gente leva no coração. Com o que você leva no coração, escolha a vida. E se você quer uma ajudinha para isso, vem conhecer a árvore
da vida. A gente vai estudar ela num evento e depois também vamos aprofundar, mas a gente vai começar a estudar ela num evento no dia 14 de julho, às 8 da noite. Precisa se inscrever nesse evento, e para você se inscrever, clica no link que a gente está colocando aqui embaixo do vídeo, que o resto é meio autoexplicativo. Eu recomendo muito que, se você tiver a possibilidade, você venha para esse evento com papel e caneta, que vai ser uma noite muito bonita aí, para a gente começar um caminho de aprofundamento aí da Kabbalah, através do estudo da árvore da vida e de como os códigos que estão nela podem ajudar a gente, através do nosso livre-arbítrio, a rumar para uma vida mais significativa.